CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 1º de fevereiro de 2020. E já vamos direto para os destaques do programa de hoje. As aulas do período 2020.1 da Universidade Estadual da Paraíba têm início esse mês. Por aqui tem também o comentário do professor Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, o tema é Ano Celso Furtado na Paraíba. O EPB e Fundac conversam sobre parcerias que devem possibilitar campo de estágio para estudantes da universidade na área socioeducativa. E para você que ainda está de férias, uma matéria fala sobre como aproveitar o tempo livre para estudar um pouco e entrar no novo ano letivo com o conteúdo em dia. Será que devemos continuar curtindo a boa preguiça dos dias de folgas ou precisamos estudar aqueles assuntos que não ficaram muito claros no período passado? Ainda tem as dicas de português com o professor Edson Tavares. Olá, a conversa de hoje será sobre a combinação da conjunção adversativa mas com a vírgula. No programa de hoje, a gente fala também sobre as mudanças e os impactos do novo marco regulatório do saneamento básico. Tem entrevista com especialista no assunto. E tem também sugestões de filmes para você relaxar e apreciar a sétima arte. Fica com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. E a gente já inicia o programa de hoje com a informação do início do ano letivo, no período 2020.1 da Universidade Estadual da Paraíba. De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação, as aulas em todos os campos da instituição começam no dia 17 deste mês. Então, a partir desta data, os veteranos da UEPB e os novatos devem iniciar as atividades acadêmicas. Esse ano, a UEPB aderiu ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e foram oferecidas mais de 3.000 vagas para novos estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, só reforçando, dia 17 de fevereiro tem início o ano letivo nos 8 campos da Universidade Estadual da Paraíba. E agora vamos com o comentário de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Olá, ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. E o tema de hoje a ser tratado é, sem dúvida, o ano de 2020 como o ano Celso Furtado na Paraíba. Mas quem é Celso Furtado? E essa é a pergunta fundamental. A Paraíba realmente conhece Celso Furtado? Sabe da relevância de Celso Furtado? Ou mais especificamente, conhece a relevância do pensamento político, econômico, social de Celso Furtado para a Paraíba, o Nordeste, o Brasil, a América Latina, enfim, o mundo ocidental? Será que a Paraíba conhece Celso Furtado, o seu filho? Celso Furtado, nascido em 26 de julho de 1920 na cidade de Pombal, no sertão da Paraíba? Enfim, a coluna de hoje tratará sobre o ano Celso Furtado na Paraíba. Bom, a deputada Poliana Dutra implementou o projeto de lei para que no ano de 2020, no centenário de Celso Furtado, a Paraíba pudesse render uma série de homenagens a esse teórico, a esse pensador, a esse observador, a esse professor, enfim, a esse grande personagem do século XX na Paraíba, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Então surge a Lei Estadual 11.505 de 2019, tendo como origem o projeto de lei da deputada Poliana Dutra. Bom, mas quem é Celso Furtado? Qual a relevância de Celso Furtado? Celso Furtado, nascido lá em Pombal, como dizia eu anteriormente, frequenta seus estudos no Liceu Paraibano e depois no Ginásio Pernambucano do Recife, chega até a Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro, integra a Revista da Semana no Rio de Janeiro. Nos anos 40, Celso Furtado conclui o seu curso de Direito e é convocado para as Forças Expedicionárias Brasileiras, afinal de contas havia cursado CPOR, chega com a patente de aspirante oficial,
serve na Itália, na região da Toscana especificamente, na Segunda Guerra Mundial, junto ao exército americano. Na segunda metade dos anos 40, Celso Furtado ganha o prêmio Franklin Roosevelt do Instituto Brasil-Estados Unidos com o seu primeiro escrito, ou seu ensaio denominado de Trajetória da Democracia na América. A partir dali, Celso Furtado vai à França, se inscreve no curso de doutoramento em Economia na Universidade Paris-Sorbonne e frequenta seu curso. Em 1948, Celso Furtado é feito doutor em Economia pela Universidade de Paris, o trabalho doutoral denominado de L'Économie coloniale brésilienne, dirigido pelo seu tutor ou orientador Maurice Bier, e obtém, portanto, o título de doutorado. Na sua volta ao Brasil, retoma as suas atividades e passa a fazer parte do quadro de economistas da Fundação Getúlio Vargas, assim como passa a trabalhar também na revista Conjuntura Econômica. Celso Furtado, em 1949, se instala em Santiago do Chile para integrar a recém-criada Comissão Econômica para a América Latina, denominada de CEPAL, que é um órgão das Nações Unidas, com a função de construir um pensamento econômico para o terceiro mundo. A partir daí, Celso Furtado começa a conquistar um reconhecimento de personagem internacional. Se torna diretor de divisão de desenvolvimento em 1957 da CEPAL. Cumpre missões em diversos países como Argentina, México, Venezuela, Equador, Peru e Costa Rica. Mais do que isso, ainda nos anos 50, publica um ensaio na área de análise econômica denominado de Características Gerais da Economia Brasileira, publicado pela Revista Brasileira de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Também nos anos 50, escreve Formação de Capital e Desenvolvimento Econômico. É seu primeiro artigo de circulação internacional, que fora publicado, traduzido para International Economic Papers da Associação Internacional de Economia. Ainda nos anos 50, preside o denominado Grupo Misto da CEPAL, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, no Rio de Janeiro. Implementa o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek. Mais do que isso, também cria o Clube de Economistas, que lança a Revista Econômica Brasileira. Enfim, Celso Furtado vai sendo reconhecido pelo seu trabalho como um pensador internacional sobre o que seja desenvolvimento, o que seja formação econômica e, mais à frente, o que viria a ser a junção dessas duas ideias de desenvolvimento e formação econômica com o seu pensamento crítico social. No final dos anos 50, Celso Furtado passa um ano no King's College da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Escreve um livro que vai ser a sua principal obra em termos de difusão. Celso Furtado publica, portanto, Formação Econômica do Brasil. E, retornando ao Brasil, ainda integrando a CEPAL e o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, é nomeado pelo presidente Kubitschek como interventor no Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Assim, naquele governo de Kubitschek, elabora um estudo denominado Uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste. E este estudo, Uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste, é a origem da criação, em 1959, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que fica sediada na cidade do Recife. Nos anos 60, encontra-se em Washington, na cidade de Washington, com o presidente John Kennedy, cujo o presidente americano, ou o presidente americano, trata com Celso Furtado para a elaboração de um programa de cooperação com a CEPAL. Assim também encontra com o ministro Ernesto Che Guevara, chefe da delegação cubana, a Conferência de Punta del Este, para discutir um programa da Aliança para o Progresso, ou seja, Celso Furtado demonstrava a capacidade comunicativa de tratar com um polo e outro, ou seja, de tratar com dois extremos, por um lado com John Kennedy e por outro com Guevara. Nos anos 60, é nomeado para assumir uma posição no Ministério do Planejamento. É o primeiro titular do Ministério do Planejamento. E elabora o plano trienal para o governo João Goulart. Depois retorna à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e implementa a política de incentivos fiscais para investimentos na região. A primeira política de incentivos fiscais do Nordeste é pensada por Celso Furtado.
Mas vem o ato institucional número 1, em março de 64, e caça seus direitos políticos por 10 anos. Então, Celso Furtado aceita o convite para retornar ao Chile. E no Chile desenvolve uma série de estudos. A partir do Chile, tempos depois, vai aos Estados Unidos da América do Norte, ingressa como pesquisador do Instituto de Estudo e Desenvolvimento da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Em 1965, decide mudar-se para a França, a convite da Faculdade de Direito e Ciências Econômicas da Universidade de Paris, e assume uma cátedra como professor de desenvolvimento econômico. É o primeiro estrangeiro a ser nomeado a uma universidade francesa por um decreto presidencial, naquela ocasião, do general de Gaulle. E permanece na Universidade Paris-Sorbonne por 20 anos. Depois, Celso Furtado passa a ser professor visitante na American University em Washington, na Columbia University em Nova York, na Universidade Católica de São Paulo, da Universidade de Cambridge. Enfim, se torna professor numa série de universidades. Em retorno ao Brasil, a convite da Câmara dos Deputados, Celso Furtado faz uma série de discursos sobre desenvolvimento, sobre pensamento social, sobre economia regional, economia nacional e economia internacional. No final dos anos 70 e início dos anos 80, passa a integrar o Conselho Acadêmico da recém-criada Universidade das Nações Unidas em Tóquio. E em 1979, quando da lei da anistia, Celso Furtado passa a integrar o Diretório Nacional do PMDB. Ora, Celso Furtado é, sem dúvida, o pensador mais relevante de toda a história do pensamento brasileiro sobre desenvolvimento na região Nordeste. Celso Furtado dá um contributo imenso a essa expressão denominada de desenvolvimento e desenvolvimento regional. A Universidade Estadual da Paraíba, que tem um mestrado denominado de MDR, mestrado em desenvolvimento regional, juntamente com a editora da Universidade Estadual da Paraíba, dentro de uma iniciativa da Universidade Estadual da Paraíba, porque o reitor deve lançar uma portaria Ano Celso Furtado na Paraíba 2020. Então, nós teremos uma série de atividades em homenagem a esse grande pensador econômico, social e político da cidade de Pombal. Celso Furtado é um personagem relevantíssimo na memória paraibana, nordestina, brasileira e universal. Muito obrigado, professor Luciano, e até o próximo Direito e Cidadania. É hora de intervalo rapidinho aqui no CBN Universidade e na volta a gente fala sobre a parceria entre a UEPB e a Fundac, que deve criar um campo de estágio para estudantes da universidade. Tem também as dicas de português com o professor Edson Tavares. Ainda hoje, conversamos sobre o novo marco regulatório do saneamento básico. Então, fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e o nosso assunto agora é parceria. É que os representantes da UEPB e da Fundac, a Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, estiveram reunidos para estabelecer parcerias entre as duas instituições. A ideia é que sejam executadas ações voltadas para a área socioeducativa em todo o estado da Paraíba. A reunião foi no campus de Bodocongó e o reitor Rangel Júnior recebeu o presidente da Fundac, o Noaldo Belo de Meireles. Ainda estiveram participando do encontro o pró-reitor de extensão da UEPB, José Pereira, e o diretor do Lar do Garoto, que fica em Lagoa Seca, o Antônio Luiz de Souza. A proposta é que o convênio permita a abertura de campo de estágio para alunos dos cursos de Pedagogia, Psicologia, Educação Física e Direito da Universidade Estadual da Paraíba, dentro das unidades socioeducativas que integram a Fundac, e ainda prevê a oferta de cursos de formação para profissionais que atuam no sistema socioeducativo paraibano. No primeiro momento, deve ser ofertada uma especialização em socioeducação, para que as pessoas que trabalham no sistema possam prestar um serviço mais qualificado e efetivo. Essa é mais uma iniciativa em que a UEPB mostra a preocupação com a comunidade e atua diretamente no processo de reeducação.
Pois é, gente, é tempo de recesso acadêmico, mas ações administrativas para a universidade não param. E você aí, também está de férias? Relaxou bastante ou está aproveitando o tempo livre para estudar algumas matérias que ficaram pendentes do ano anterior? Pois é, usar esse tempo para aprender algo novo ou reforçar na cabeça o conteúdo estudado é a dica que o Roberto Gomes traz na reportagem. Vamos ouvir. As férias vão dando adeus e a rotina de aulas vai ficando cada vez mais perto. Já é possível avistar um período letivo e a pergunta que muitos dos estudantes se fazem é: será que devemos continuar curtindo a boa preguiça dos dias de folgas ou precisamos estudar aqueles assuntos que não ficaram muito claros no período passado? O dilema é grande, porque depois que o novo período começar, nenhum aluno terá mais tempo para estudar o que ficou para trás, mas o desafio é conseguir largar as atividades de lazer como os passeios, viagens, os jogos, a internet. E aí, qual seria a solução desse problema? Como equacionar o descanso com a obrigação? O professor da rede pública de ensino, Roberto dos Santos, vai dar uma forcinha para a gente. Ele explica como devemos organizar o tempo de estudo com o de lazer nesse restinho de tempo livre. Você pode passar suas férias em um sítio, numa praia e levar o seu material de estudo. E aí tirar um tempinho para você estudar. Mas como a gente deve conciliar esse tempo de estudo com a diversão? Como a gente deve fazer esse cronograma para a volta às aulas? Todo dia você deve tirar um tempinho e se dedicar justamente ao estudo. Então, naquele tempinho é o seu estudo. Os demais você vai tirar como lazer. A dica que eu dou é que vocês estudem as disciplinas que vocês tiveram deficiência o ano passado. Porque muitas vezes são disciplinas que você vai precisar no outro período. E você tendo deficiência, você vai ter deficiência no período também. Então, você deve estudar aquela disciplina que você teve mais deficiência naquele ano que você tirou mais nota baixa naquela disciplina. O estudante de física, Renato da Silva, sabe bem que um corpo não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. E aí, o que fazer? Sentar para estudar ou sair para curtir? Ele fala como faz nas férias para lidar com o lazer e as matérias da universidade, além das técnicas que utiliza. Eu gosto de utilizar técnicas que eu aprendi e apliquei durante o período que eu estava tendo aula, que é a técnica de Pomodoro e o método de estudo de Richard Feynman. Que a do Pomodoro é mais ou menos assim: eu estudo um período de tempo, por exemplo, 15, 20 minutos e descanso 5 minutos. Nesse descanso eu posso fazer alguma coisa que eu queira fazer, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube ou fazer qualquer outra coisa que descanse a mente. Já a técnica de Richard Feynman é o seguinte: eu tento aprender um assunto, qualquer assunto, de uma maneira mais aprofundada e tento fazer aquele assunto ficar de forma bem simples. Quando o assunto fica muito simples, eu posso pegar ele e tentar ensinar para, por exemplo, uma criança que eu esteja vendo no meio da rua ou que eu esteja tendo um momento de lazer com ela. Por exemplo, estamos numa piscina, eu tento explicar para ela e para ver se ela entendeu. Se ela compreender da maneira que eu expliquei, é porque eu compreendi o assunto e consegui ensinar ela. Na faculdade de física, é muito comum acontecer de que a matéria seguinte, ela necessita de tudo da matéria anterior. Ou seja, quando eu vou pegar aquela matéria que já está mais à frente, eu preciso ter mais ou menos aquela base da matéria anterior. Então, eu prefiro estudar o que foi passado antes e que eu tive deficiência para poder chegar mais forte nessa matéria que vamos receber no período seguinte. O certo mesmo é que nesse fim de férias, o melhor a se fazer é estudar com moderação, mas também terminar de relaxar. Afinal, mais um ano letivo se inicia e muito estudo vem pela frente. Os cursos de férias também são uma possibilidade para quem quer fazer render mais os meses de folga, mas sem exageros. Roberto Gomes para o CBN Universidade. Muito obrigado, Roberto Gomes. E, gente, é sempre tempo de aprender, não é mesmo? Então, que tal se ligar nas dicas de português com o professor Edson Tavares? Escuta aí. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Hoje falaremos sobre uma palavrinha que às vezes gera uma confusão danada. É a conjunção mas. Primeiro tem o moído de se confundir com mais.
Mais com i só é usado quando indica adição ou quantidade de coisas, como em preciso comprar mais bolos para a festa. O mas é uma palavra adversativa, ou seja, indica ideias contrárias. A maior dúvida, neste caso, é a combinação dessa palavra com a vírgula. Quando se usa ou quando não se usa vírgula. Vamos lá. Há 3 situações em que a palavra mas é empregada. No início de uma oração adversativa, e uma oração adversativa vem sempre depois de outra que exprime ideia contrária, e nesse caso a vírgula é obrigatória. Está fazendo muito frio, vírgula, mas não chegou a nevar. É o mesmo que acontece com qualquer outra conjunção adversativa. Porém, entretanto, no entanto. Agora tenham cuidado. Não se devem usar 2 conjunções seguidamente. Está fazendo muito frio, mas no entanto não está nevando. Não precisa usar as 2 adversativas. Basta uma. Está fazendo muito frio, mas não está nevando, ou está fazendo muito frio, no entanto não está nevando. A segunda situação é quando o mas dá a ideia de adição de novas ideias, não contrárias à anterior. É um acréscimo. Neste caso, constrói-se uma estrutura com a expressão não só ou não apenas, para em seguida utilizar mas também. Como em estou aqui não apenas porque sua mãe me convidou, mas também porque gosto muito de sua companhia. Neste caso, a vírgula é optativa. Você pode colocar ou não. E finalmente se utiliza a vírgula quando o mas é seguido de uma frase intercalada, até porque toda oração intercalada requer vírgula, vem entre vírgulas. Mas, vírgula, disse ela, vírgula, não fiz nada para ser presa. Se não houver a intercalada, não se usa vírgula. Por exemplo, ela disse, mas não fiz nada para ser presa. E para encerrar, a palavra mas jamais virá entre vírgulas, como acontece normalmente com outras conjunções adversativas. Repare, o livro tem muitas páginas, vírgula, mas sua leitura é bastante agradável. Eu posso utilizar a conjunção no entanto entre vírgulas, dependendo da posição que ocupar na frase. Vamos ver. O livro tem muitas páginas, vírgula. No entanto, sua leitura é bastante agradável. Aqui, no entanto, não fica entre vírgulas. Mas se deslocarmos essa expressão dentro da frase, aí sim, ficará entre vírgulas. O livro tem muitas páginas, vírgula. Sua leitura, vírgula. No entanto, vírgula, é bastante agradável. Acontece que o mas não admite essa movimentação dentro do período. Seu lugar é um só. E sábado tem mais Português Sem Segredos. Até lá! Muito obrigado, professor Edson, e até o próximo sábado. E você, quer participar do quadro Português Sem Segredos? Então manda a sua pergunta por áudio para o número 98893-9414. E não esqueça de se identificar antes de fazer a pergunta. Quem sabe a sua não é respondida já no próximo programa. Então, participa com a gente. Chegou a hora do intervalo na programação e no próximo bloco tem entrevista aqui no CBN Universidade. O nosso assunto é o novo marco regulatório do saneamento. A convidada é a professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB, a professora Verusca Brasileiro. Nós voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
E o CBN Universidade está de volta nesta manhã de sábado, 1º de fevereiro. E como falamos no bloco anterior, o nosso assunto agora é o novo marco regulatório do saneamento. E para conversar com a gente, nós vamos receber aqui a professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB, a professora Verusca Brasileiro, ela que é especialista em qualidade e tratamento de água, bem como na geração de biocombustíveis. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, parabenizo toda a equipe da CBN Universidade, que é um programa que traz muito benefício para a sociedade. Muito obrigado, professora. E para a gente começar no assunto, quais são as principais mudanças que o marco legal do saneamento apresenta? Bom, antes de mais nada, é preciso a gente entender quais são os serviços de saneamento, né? O saneamento ele é composto por 4 tipos de serviço. Entre eles, nós temos o abastecimento de água potável, né, para todos os domicílios que são habitados, tratamento, coleta de esgoto doméstico, tratamento e coleta de resíduos sólidos urbanos e a drenagem de águas pluviais, né? Então, são esses 4 serviços de saneamento. O novo marco legal de saneamento, ele está trazendo uma mudança fundamental, que é principalmente abrir para as empresas privadas, porque o que existe hoje é a concessão apenas para empresas estaduais, né? Que é o caso do contrato de programa. Esse contrato de programa permite apenas que empresas estaduais possam participar. Não é feita uma licitação como agora deverá ser de acordo com o marco legal de saneamento. Ou seja, vai abrir tanto para a empresa pública como para a empresa privada. Então, é com esse marco legal de saneamento que se espera um maior investimento em saneamento, que nós temos um grande déficit em saneamento. Então, abrindo o mercado para empresas privadas, talvez, né, se prevê um investimento maior nessa área onde a gente é muito carente. Bom, antes de mais nada, é preciso a gente esclarecer quais são os serviços de saneamento, né? Dentre esses, nós temos o abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto doméstico, coleta e tratamento de resíduos sólidos, né, e disposição final, bem como o manejo de águas pluviais. Então, a nossa legislação, a Constituição, prevê que ocorra a universalização desses serviços. E nós sabemos que nós temos um déficit muito grande nesses serviços. Para você ter ideia, hoje nós temos o quê? 100 milhões de brasileiros que não tem nem coleta de esgoto, ou seja, o esgoto passando a céu aberto mesmo, ou seja, as pessoas têm um contato direto com o esgoto doméstico. E o novo marco legal de saneamento vem para corrigir esses pontos. Por quê? Porque vai abrir para o mercado privado. Antigamente, né, ou como é atualmente, a gente tem o quê? A maioria das empresas estatais sendo que tem a concessão desses serviços. E, na verdade, quando se tem o novo marco legal, vai se abrir não só para as empresas estatais, como também para as empresas privadas, porque vai ter a modalidade de licitação. Se as empresas estaduais quiserem participar, elas vão ter que concorrer com as empresas privadas. Então, se prevê, né, um novo investimento na área de saneamento. E, com isso, a gente pode diminuir esse déficit. O próprio marco legal de saneamento tem suas próprias metas. Acredite-se que em 2033 já tenha 90% da coleta e tratamento de esgoto e 99% de abastecimento de água potável em todos os municípios, né? A gente sabe que hoje esse número de abastecimento é um pouco mais baixo, em torno de 85%, mas a parte de esgotamento sanitário é o que tem mais déficit. Nós temos aí coleta próxima a 50%, isso quer dizer que 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao esgotamento sanitário, ou seja, convive diretamente com o esgoto nas suas portas. Diante dessa conjuntura, professora, por que a necessidade de mudanças na área de saneamento? Principalmente pelo déficit de saneamento que nós temos, né? Como eu falei anteriormente, nós temos a parte de esgotamento sanitário muito deficitária, né? São mais de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao tratamento e coleta de esgoto. Isso faz com que a população fique sujeita a diversos tipos de doenças de veiculação hídrica, bem como também contaminando os nossos corpos hídricos, nossos açudes, nossos rios, que são utilizados até para o próprio abastecimento. Então, há uma necessidade urgente, já era para ter ocorrido isso há muito mais tempo, porque a falta de saneamento compromete diretamente a saúde pública. Então, existe ainda
ainda municípios que não têm nem água na sua torneira. Então, há uma necessidade de uma mudança nessa área. Talvez, eu não sei se a gestão privatizada vai ser a eficiente, vai ser a melhor, mas que há uma necessidade de mudança nesse tipo de gestão no saneamento, eu não falo só na Paraíba, eu falo em todo o Brasil, porque o déficit não ocorre só apenas na Paraíba, ocorre em todo o Brasil. Então, há uma necessidade de mudança no setor de saneamento. E é um problema que envolve a saúde pública, né? Professora, o novo marco legal vai beneficiar apenas os municípios de grande porte? Olha, era uma grande preocupação, né? Uma das grandes críticas ao novo marco legal de saneamento era justamente isso, abrir para a empresa privada, e aí as empresas privadas não iam ter interesse pelos municípios de pequeno porte, porque não ia ter lucratividade. Então, no próprio marco legal apresenta uma forma regionalizada, ou seja, o Estado ele vai montar alguns blocos de municípios para que aquele bloco tenha a concessão. Então, não vai ser por município, e sim por bloco. Vai ser regionalizado. Com isso, pode-se inserir municípios que têm dificuldade em ter uma lucratividade maior pelo seu tamanho, como também pode inserir municípios que sejam de grande porte, a exemplo de Campina Grande. Então, não pode jamais ter apenas um município. Será regionalizado e o Estado é que vai definir essas áreas. Caso o Estado não consiga regionalizar, caso um município não aceite, aí passa para a União. A União é que vai definir se o Estado não tiver condições de regionalizar. E nesse sentido, professora, como é que os municípios pequenos podem ter melhorias nessa área do saneamento básico? Bom, a gente sabe que o município de pequeno porte é onde ocorre um menor investimento em saneamento. Justamente porque o saneamento é um serviço caro. Você construir uma estação de tratamento de água, por exemplo, para 40 mil habitantes, uma estação não fica menos do que R$1 milhão. Então, é um investimento muito alto. E isso fica, para pequenos municípios, fica difícil efetuar esse tipo de investimento, né? Então, sendo regionalizado o saneamento, aquele município que tem uma maior lucratividade com o saneamento pode cobrir as despesas desses pequenos municípios. Isso, de uma forma, já acontece na Paraíba. Por quê? Apenas 2 municípios conseguem ter lucratividade elevada, que é João Pessoa e Campina Grande. Os demais municípios do estado da Paraíba não têm déficit. Então, a lucratividade que a Cagepa tem com Campina Grande e com João Pessoa é o suficiente para atender os pequenos municípios. Então, dessa forma, é que o marco legal de saneamento vai permitir um melhor serviço de saneamento nos municípios de pequeno porte. Assim a gente espera, né? Professora Verusca, nós podemos falar em melhorias para o meio ambiente a partir do novo marco legal do saneamento? Com certeza, né? Porque uma das metas, né, do marco legal de saneamento é atingir 90% de coleta e tratamento de esgoto doméstico. Ou seja, nós não vamos ter o esgoto doméstico lançado nos corpos d'água, né? Isso prevê o quê? Uma melhor preservação dos nossos corpos de água. Você veja o problema que está acontecendo no Rio de Janeiro, que a gente já passou anteriormente aqui em Campina Grande. Todos esses problemas são oriundos do lançamento inadequado do esgoto doméstico nos corpos de água. Com isso, as estações de tratamento de água ficam com muita dificuldade em atender os padrões de potabilidade. Com o novo marco de saneamento, se for atendido às metas que estão previstas, nós teremos sim um grande benefício no meio ambiente. Professora, como é que vai ser o controle regulatório a partir dessas mudanças? Bom, está previsto, né, no novo marco legal de saneamento, a agência que vai regular todo esse serviço será a ANA, Agência Nacional de Água. É a ANA que vai estabelecer as metas de qualidade, como também as metas que as empresas vão ter que atingir e o investimento que deve ser feito para atender a essas metas, bem como também as tarifas, né, de água, será também definida através da ANA. Isso foi também muito criticado porque a ANA ela tem um papel limitado apenas para recursos hídricos. Ela nunca trabalhou com a questão dos 4 serviços de saneamento. E isso vai ser uma função da ANA que a gente espera que ela tenha condições de exercer esses
novo marco legal de saneamento. Professora, a senhora falou sobre as metas do marco regulatório. Conta pra gente, para os nossos ouvintes, quais são as metas que esse marco prevê. Então, a principal meta, né, que é o que está garantido em lei, é a universalização desses serviços. Só que, como a gente tem um déficit muito grande, atender à universalização em um curto espaço de tempo é muito difícil. Então, estabelece que daqui a 20 anos, né, se tenha 99% de abastecimento de água em todas as residências que estão ocupadas, bem como 90% do tratamento, coleta e disposição do esgoto, disposição final do esgoto doméstico. Se a gente conseguir atingir essas duas metas, isso já vai ser um grande ganho, tanto para o serviço de saneamento, como principalmente para a saúde pública. Se prevê, com essas metas, um investimento de 700 bilhões de reais. Então, por isso que saneamento é um serviço caro e precisa, de fato, ter essa concorrência, porque uma empresa privada, tendo essas metas para cumprir, elas vão ter que investir. E as empresas estaduais, elas estão com a gestão, isso eu não falo só na Paraíba, isso é a nível nacional. Suas gestões, assim, com muita dificuldade em investimento, porque tem folha de pagamento, recursos humanos, valores elevadíssimos. Então, isso compromete o investimento no setor de saneamento. Então, é preciso, sim, que as empresas tenham uma concorrência para que a gente possa ter uma melhoria no serviço de saneamento. E a gente finaliza a nossa entrevista com a professora Verusca Brasileiro. Muito obrigado, professora. Os microfones do CBN Universidade estão sempre abertos aqui para a senhora, para trazer esses temas que são tão relevantes para a nossa sociedade. Eu que agradeço o espaço, né? É importante que a gente tenha esse tipo de debate tratando sobre saneamento, que é algo tão importante para toda a sociedade, né? Mais uma vez, parabenizo a toda a equipe da CBN Universidade, que vem prestando um papel fundamental a toda a sociedade, mostrando nossos trabalhos dentro da UEPB, e que a sociedade precisa conhecer melhor o que a UEPB tem e outros institutos de nível superior, né? A gente sabe que a educação hoje não está sendo prioritária, né? Mas é essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Muito obrigado, professor, em nome de toda a equipe do CBN Universidade. E agora vamos para a nossa última pausa aqui no CBN Universidade. Na volta, a gente fala sobre a programação da folia de rua aqui em Campina Grande. Afinal de contas, o mês de fevereiro é a cara do carnaval, não é mesmo? E ainda tem as dicas e comentários sobre filmes no programa de hoje. Fique sintonizado na 103.5 que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta na reta final do CBN Universidade deste sábado. E olha só, gente, o mês de fevereiro é sinônimo de carnaval, que nem sempre cai nesse período. Às vezes ele se estica para o mês de março. Mas o fevereiro é aquele mês que já ficou consagrado como sendo o período carnavalesco. E aqui em Campina Grande, a folia de rua começa bem antes. É o pré-carnaval que fala, né, gente? Na programação do Carnaval Campina Folia, neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, tem a concentração do bloco Imprensados na Avenida Brasília. Já no domingo, está previsto o bloco do Auri, com concentração a partir das 11 horas da manhã no bairro da Liberdade e saída prevista para as 4 horas da tarde, sendo animado pelo cantor Capilé. Aí na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, ainda está previsto o bloco Virgens de Campina, com a banda Cana Baiana e convidados. No sábado, dia 9, também tem bloco na rua. É muita programação no pré-carnaval aqui em Campina Grande. No dia 9 de fevereiro, tem o tradicional Baile Verde e Branco, no Clube Campestre, a partir das 2 horas da tarde, na sede do clube, no bairro do Catolé. No meio da próxima semana, dia 12 de fevereiro, tem o Pororoca dos Amores, com concentração às 14 horas da tarde na Rua dos Pororocas, no centro da cidade. Aí na sexta-feira, dia 14, está previsto o início do Carnaval Tradição de Campina Grande, com o desfile das escolas de samba, bois, alaúças e tribos indígenas. E só lembrando que o nosso programa é previamente gravado, e esta é a programação que foi divulgada pela organização. É claro que pode sofrer alguma alteração, então fica atento para aproveitar bastante a folia de rua aqui na cidade de Campina Grande, nesse período que antecede o Carnaval. Afinal de contas, no auge da festa, a cidade se rende aos encontros religiosos que tornam Campina o ponto de encontro do ecumenismo.
No próximo programa, a gente traz para vocês as informações sobre os principais eventos religiosos que são realizados aqui na cidade durante o período carnavalesco. Agora a gente muda de assunto porque tem muita gente que prefere ficar em casa ao invés de ir para a folia de rua, não é mesmo? Então, se você é um desses, se liga nas dicas de filmes que a gente trouxe para você assistir. Olá pessoal, aqui é Antenado do programa CBN Universidade. O primeiro filme que a gente traz aqui nesse momento é o filme Um Banho de Vida, que é uma produção francesa e que chegou recentemente ao final do ano de 2019 às plataformas de streaming como a Netflix. Pois bem, o filme traz como uma trama central um personagem de nome Bertrand, que é um pai de família, encontra-se desempregado e que sofrendo de uma crise de depressão muito grande. E ele passa por um tratamento médico que se mostra ineficaz. Daí, então, ele vai começar a frequentar a piscina pública do seu bairro e vai se deparar com algo bem inusitado, uma equipe de nado sincronizado masculino. Mas aí, a princípio, essa ideia, essa ação do Bertrand, nesse seu trabalho, vai parecer uma ideia cômica, né? E até certo ponto ridícula, para ele mesmo e para muitos que estão no seu redor. Mas Bertrand vai decidir experimentar esse processo do nado sincronizado e esse é o primeiro passo para uma nova tentativa de superar a sua depressão. Este é um filme que nos conta muito sobre as questões de depressão, mas também fala bastante do universo masculino e dos fracassos dos seus personagens, que, assim como Bertrand, dividem o protagonismo do filme. Um Banho de Vida não é só um filme de superação ou de reinvenção, mas também é um filme de amizades, de companheirismo, um filme que também nos mostra que aonde hoje mora a vergonha, amanhã poderá se tornar um lugar de honra para o sujeito. É isso, é um filme que vale a pena ver, Um Banho de Vida disponível na Netflix. Uma outra dica de filme chama-se O Barato de Iacanga. É um documentário, uma produção nacional, que vai contar a história do Festival de Águas Claras, que foi o lendário festival que aconteceu ao ar livre de música brasileira e que fez muito sucesso entre as décadas de 70 e 80, e mais precisamente em 4 edições esse festival aconteceu. O filme vai trazer lá a figura do Leivinha, que vai ser o responsável pela organização do festival, e vai contando o processo, como aquilo aconteceu, né? Esse festival ficou conhecido por muitos como o Woodstock brasileiro. O filme vai unir entrevistas com artistas e fundadores do evento, como o Leivinha, como eu falei há pouco, também fundindo com imagens de arquivos de shows históricos e dos bastidores do festival. O documentário relembra a trajetória que tornou o festival um símbolo da contracultura do país. Já no começo do filme, vamos ver imagens de um filme histórico sobre Iacanga, que vão sendo intercaladas por imagens dos hippies que vão chegando ao local do show ou andando pelos arredores, nas estradas, tudo em direção lá à fazenda onde o festival vai acontecer. Também é possível ver como a polícia vai acompanhando tudo aquilo e percebemos logo de cara estar diante de um filme que pretende muito mais do que mostrar um festival de música, mas mostrar um momento político de como as coisas aconteciam naquele período de chumbos do Brasil, né? Como o Leivinha coloca na narrativa do filme, há uma condição ao controle do Estado, né, sobre as ações da cultura, das artes e dos movimentos sociais, onde qualquer agrupamento era perigoso. Estávamos vivendo o período da ditadura militar. E ali, então, nós vamos ter esse cerceamento, esse controle, e para sair, para garantir uma segunda edição, a organização do festival partiu para uma ideia mais ampla de MPB, vai trazer participações assim muito bacanas, um dos melhores shows, inclusive do Alceu Valença, vai colocar Luiz Gonzaga cantando para um monte de hippies, e o mais espetacular de tudo, colocar João Gilberto. E vamos ter muitos outros artistas, como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, e aí Raul Seixas vai estar lá presente, então nós vamos ter Moraes Moreira, Erasmo Carlos, tanta gente, e nesse sentido, essas ações, essas participações, vai tornar esse um festival mais plural. E isso o filme mostra muito bem. É um filme que vale a pena ver, é um documentário que não cansa, que é bacana de ver, que tem uma linearidade na sua performance e que eu indico para uma boa audiência. E aí, até a próxima. Muito obrigado, professor Hipólito Lucena. E a gente muda de assunto para falar sobre um projeto bem bacana que a Pró-Reitoria Estudantil, através da Coordenadoria de Esportes e Lazer da UEPB, está desenvolvendo para a comunidade no Parque de Bodocongó. É o Dancing Coel. Confere aí na reportagem do Rafael Costa. O espaço do Parque de Bodocongó, aqui em Campina Grande, está mais movimentado. É que a Pró-Reitoria Estudantil da UEPB, através da Coordenadoria de Esporte e Lazer, está com um projeto de extensão para a comunidade. É o Dance Coel, que leva aulas de dança 2 vezes por semana para a população. O estudante Wesley Correia, do 7º período do curso de Educação Física, é extensionista do projeto e quem comanda as aulas.
Para a gente do projeto é extremamente importante, principalmente por causa do objetivo do projeto, que era atingir tanto os estudantes da UEPB como a comunidade ao entorno. Então a gente percebeu que as pessoas não utilizavam esse espaço e a gente também precisava de um espaço, justamente para fazer a questão de dança, de ginástica, aeróbica, de fazer essa questão do exercício físico. A gente não tinha onde fazer e eles não tinham ninguém para utilizar, então foi uma junção que a gente fez com a administração do Parque Bodocongó, que deu muito certo. Eu sou instrutor credenciado da Fitidência, a gente trabalha com o programa de aulas, que ele passa por... A própria aula passa por etapas. Então a gente começa com aquecimento, que é extremamente importante. Aí vai a etapa do crescimento gradativo da aula, quando chega no pico. A gente começa a meter dança, depois dá uma descansada na pausa ativa, depois vem de novo com... essa forma que a gente faz é justamente pensando no corpo, pensando nos alunos, na saúde dos alunos. Porque a maioria das pessoas vem pela primeira vez e não consegue fazer uma hora e meia de dança intensa. E a gente sabe que acaba sendo prejudicial mesmo. Então, para incentivar que os alunos não abandonem as aulas, que chamem os alunos e eles chamem outras pessoas, falando, é fácil, dá para pegar, a gente faz esse estilo de aula e acaba sendo uma forma de exercício, que a gente sabe que o corpo humano precisa de muito exercício. A primeira atividade do ano foi promovida no dia 20 de janeiro e atraiu um bom número de participantes. Elaine Vieira mora no bairro e sempre fez atividade no Parque de Bodocongó. Agora, ela também participa do projeto de dança da UEPB. Eu sempre caminhava aqui, treinava, aí disseram esse projeto, eu achei bacana, pra gente que participa daqui, que gosta de dançar, e pela dança eu sou bem feliz. A gente chega aqui com muito estresse, muita coisa na cabeça. Quando chega aqui, você dança, soa, brinca, sai toda destruída, mas sai bem divertido, bem leve, bem alegre mesmo. É muito bom. Desde o ano de 2013, a Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB desenvolve uma série de projetos que garantem a prática esportiva para a comunidade e o aprendizado efetivo para estudantes do Departamento de Educação Física, que consegue desempenhar ações futuras da profissão. Rosiane Barros faz parte da COEL e diz que projetos como este são uma ótima oportunidade para os estudantes de educação física. Esse é um momento que o aluno ele tem a oportunidade, né, de mostrar os conhecimentos que são adquiridos naquele momento, no caso na graduação. E aí muitos na verdade, como eu falei, desde 2013, muitos saíram daqui e já estão no mercado. São grandes professores, digamos assim, que estão atuando assim, em academias da nossa cidade. Então, isso é como eu disse, uma oportunidade que o aluno tem de apresentar o que ele tem de melhor ali. Muitos, por exemplo, como a dança e as lutas, já trazem consigo antes de entrar no curso. E tem outros que já aprendem, que já estão em contato como, por exemplo, como o Wesley, que já tem experiência antes de entrar no curso, e aí já oferta para outros colegas já da sala dele mesmo, né, que já ganham uma certa experiência e daqui a pouco está no lugar dele aqui, né, que aí ele se forma e daqui já vem outro. Então, tem várias oportunidades dentro dessas modalidades, né, que eu acho que é o propósito também da extensão. Uma vez no mês, a aula faz uma ação beneficente para arrecadar alimentos não perecíveis. O material é doado para instituições de caridade aqui de Campina Grande. Além de promover a cidadania, o projeto Dance Coel ainda garante mais saúde para quem participa. Afinal de contas, a dança proporciona muitos benefícios para o corpo e a mente, como explica o estudante e extensionista Wesley Correia. Trabalha a questão da musculatura, o condicionamento físico, como você falou, trabalha também a questão do equilíbrio, trabalha o equilíbrio, muito equilíbrio, trabalha essa questão de eu estar guiando aqui, falando os passos, eles têm que me seguir, trabalha também muito a coordenação motora. Então, não é só... E também tem a questão da sociabilidade, né? As pessoas vêm para brincar, e eles formam turma, e as turmas começam a se desenvolver uma afeição, né? Um carinho. Então, é mais do que só o corpo, também é a mente, também é os sentimentos, também é a afeição que eles têm um pelos outros. Para participar do projeto é muito fácil. É só chegar toda segunda e quarta-feira a partir das 5 horas da tarde no Parque de Bodocongó. Rafael Costa para o CBN Universidade. Muito obrigado, Rafael Costa. E é assim que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, 1º de fevereiro de 2020. E se você perdeu algum trechinho do programa de hoje, pode ouvir na hora que quiser através do canal Rede UEPB no YouTube.
Daqui a pouquinho, o CBN Universidade estará disponível na íntegra para você ficar por dentro de tudo o que rolou. Esse programa tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Hoje, a apresentação foi por minha conta, Ricardo Júnior. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição técnica é de Apolo Ricarte e Jorgito e direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Até a próxima. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.